Bom dia a todos que nos assistem. Estamos aqui começando a segunda parte do 4º Seminário de Disseminação do BIM e a Indústria de Materiais. Esse é um evento que está na 4ª edição, sendo realizado aqui por nós da Abramate e a BDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Nós começamos esse trabalho, esses eventos, sempre na FEICOM, as 2 primeiras edições em FEICOM presencial, ano passado e neste aqui na versão virtual, com o intuito de trazer informações relevantes e atualizações para tanto as indústrias de materiais como outros agentes da cadeia produtiva sobre as ações do governo, as estratégias de governo federal, e hoje ainda tivemos também já apresentações sobre estratégias de governos estaduais, no estímulo ao uso de BIM, mas também informações relevantes e atualizações sobre evolução das normas ABNT, sobre uso do BIM, como está a maturidade de mercado, sobre evolução de padrões e usos também do BIM. Então, é um cardápio de vários temas relacionados a BIM, que achamos que é de grande interesse para que os profissionais e os agentes todos da cadeia produtiva se atualizem. Então, nesta segunda parte, nós vamos ter a presença aqui da BDI, teremos também apresentações do BIM Fórum Brasil, com quem nós temos já um memorando de entendimentos, Abramate BIM Fórum, um apoio super importante aqui nesta 4ª edição, eles nos trouxeram um apoio muito interessante e relevante, e também teremos informações sobre as normas ABNT e também aqui sobre alguns usos de BIM pelo professor Eduardo Toledo, aí no final dessa segunda parte. Pedimos a todos que tenham questões, comentários que queiram colocar, por favor, fiquem à vontade, vão inserindo ao longo das apresentações para que ao final desta parte a gente possa debater, responder tudo aquilo que for possível. O material vai ficar disponível para que vocês assistam posteriormente, mas é sempre interessante que a gente possa interagir aqui ao vivo. Então, na sequência aqui, eu vou chamar o Leonardo Santana, representando aqui a ABDI, para dar sequência ao nosso trabalho. Ele vai fazer uma primeira palestra já na sequência, né, um bate-papo. Então, Leonardo, por favor, a tela é sua. Está mudo. Desculpa, eu estou aqui no mudo escutando a Laura, agradecendo a ela por ter feito essa apresentação tão rica e contando o que vai acontecer agora nesse segundo painel. Vou aproveitar para já chamar meus colegas Érico e Guilherme, do Cienge e da Grant Thornton, para a gente poder conversar um pouquinho sobre mapeamento de maturidade BIM no Brasil. Sejam bem-vindos, Érico, Guilherme, bom dia. Oi, Leonardo, bom dia, tudo bom? Oi, gente, bom dia, prazer estar aqui com vocês, como vão? Eu vou pedir só para a gente botar um slide para a gente fazer diferente do primeiro painel que a gente estava fazendo apresentações e tal. Aqui a gente vai ter mais uma conversa mesmo para entender qual que é a iniciativa do mapeamento, né? Esse mapeamento, na verdade, aconteceu em 2020, a gente falou sobre isso aqui na FEICOM do ano passado, a gente apresentou os resultados, colocamos aí o site, o Hub, com os vídeos, testemunhos, os resultados, gráficos e tal da pesquisa. E a ideia desse ano é a gente chamar
o Cienge e o Grant Thornton para a gente retomar um pouquinho os dados do ano passado, ver o que a gente conseguiu absorver disso daí e também quais são os próximos passos para o próximo, né? A nossa intenção é tornar isso uma série histórica e conseguir fazer um acompanhamento mesmo dessas mensurações, né? Então, na verdade, eu vou até provocar aqui os meus colegas. O que aconteceu, na verdade, né? Foi feito esse mapeamento, ele teve cerca de 645 empresas, um pouco mais de 600 empresas que participaram desse mapeamento. Quase 40% disseram que usavam BIM já, né? E a maioria deles era são Sul e Sudeste. E, além disso, o mapeamento ele colocou 2 resultados aí em foco. Na verdade, aquelas empresas, análise das empresas que ainda não implementaram BIM, até aquele momento da pesquisa do ano passado, e as que já implementaram BIM, quais são os processos que elas passaram por ali. E aí, esses 2 viés que eu queria chamar a atenção aqui nesse bate-papo com os colegas da Grant Thornton e do Cienge, né? São resultados muito interessantes, porque um número expressivo relacionado a um mapeamento que a gente também acompanhou com a FGV em 2018, o lançamento da estratégia BIM-BR, que esse número era cerca de 9%, e aí a gente está tendo um avanço, e o recorte não era tão diferente do número de empresas, então a gente está vendo realmente, como o professor Shir comentou no último painel, está tendo um aumento aí de uso de BIM no país, lento, né, aquém do que se gostaria, mas está acontecendo. Nesse sentido, Érico, eu queria saber de você, para as empresas que ainda não adotaram um BIM, quando elas pretendem implementar e qual a maior dificuldade atual delas? Eu entendo que o mapeamento deu um overview desse cenário, se você puder compartilhar com a gente. Claro, isso mesmo. Desse total de empresas, né, das entrevistadas, como você comentou, que a maioria delas ainda não usa o BIM, né? A gente está falando aí alguma coisa em torno de 60% dessas empresas. Essa é a foto, lembrando que essa é a foto daquele momento lá na pesquisa, né? E desse montante de empresas aí que ainda não adotaram, cerca aí de uns 43%, eles estavam com o planejamento de implementar o BIM numa visão de um ano, né, dali para frente, ou seja, até 2021, né? Mas esse número ele pode ter algum tipo de alteração, né? A gente teve situações aí que a gente passou pela pandemia, né? E as próprias dificuldades aqui que foram elencadas na pesquisa também são grandes desafios para a implementação, então a gente acha que esse tempo de implementação também de um ano, ele em si é um grande desafio, né? E entre as dificuldades também que foi apontado lá pela pesquisa, aqui a gente vai destacar as 3 principais, né? É difícil falar até qual delas é mais importante, porque são todas, essas 3, elas estão muito relacionadas, né? A primeira delas é a questão financeira, né? Que está relacionado, de fato, a todo o contingente de investimento, né, necessário para fazer uma implementação como essa. A gente está falando de licença, a gente está falando de equipamento, estamos falando de treinamento, né? Grandes movimentos internos aí para estruturar procedimentos e assim por diante. Então, o fator financeiro é um dos principais, né, que surgiram. A outra grande dificuldade está relacionada à própria estrutura organizacional, né? A gente vê que existem desafios, né, entre você, dependendo do tipo de empresa, né, construtoras ou proprietários de projeto, para que a organização se molde, né, de fato, a utilizar o maior potencial do BIM, né? Então, essa mudança organizacional também é um das grandes dificuldades. E o terceiro que a gente está trazendo aqui é a adoção pelo mercado de uma forma geral, né? Ou seja, porque a questão do BIM, né, por funcionar extremamente conectado, né, com os participantes aí da cadeia produtiva, então existe uma necessidade assim da evolução do mercado como um todo. Então, esses foram os 3 principais aí fatores que apareceram na pesquisa, Leonardo. Isso é muito interessante, porque isso corrobora com várias coisas que a gente tem lido, né, da literatura, desde as pesquisas anteriores ao lançamento da estratégia BIM-BR até o momento. Eles continuam, intercalam as 5 primeiras barreiras, elas se
elas fazem um loop, né? Primeiro lugar, segundo lugar, elas vão trocando, mas elas estão dentro desse core mesmo. Não somem desse radar, né? Exatamente. E, Guilherme, considerando também o mapeamento, para onde que você acha que o BIM aponta em relação à disseminação e adoção por parte do mercado? Bom, primeiro há de se frisar, Leonardo, a importância da pesquisa em si, né? A indústria da construção, de forma geral, carece de dados estruturados de forma geral para tomar decisão, e a iniciativa em si ela é muito importante, e que ela tenha uma periodicidade, seja um instrumento aí, um agente de mudança, né, numa cadeia tão complexa como é a da indústria da construção. E o que a gente nota, e eu como uma pessoa de business, né, eu não sou uma pessoa técnica diretamente ligado ao BIM, né, a implementação na perspectiva técnica, mas sim sobre o olhar de mercado. E o que a gente enxerga? Que o BIM começa a ganhar terreno e começa a acelerar quando ele também é visto como um componente estratégico das empresas e da cadeia como um todo, e não apenas como um artifício, digamos assim, de engenharia, ligado diretamente ao processo de projetar e construir, né? O que eu quero dizer com isso? Considerando a incorporadora, a construtora, como um grande hub do mercado, né? Ela é um ponto focal aí da cadeia de forma muito importante, o BIM passa a ser, né, um agente de mudança da cadeia da construção a partir do momento que ela permite a integração da cadeia, né? A cadeia da construção ela é fragmentada e extensa, talvez a mais delas, né, entre os segmentos da economia mais importantes, a complexidade dela é gigantesca. E quando você começa a integrar o projeto, o planejamento, aí você consegue voltar lá atrás, né? Estamos aqui com o pessoal da Abramart, né? na organização do evento, integrar isso através do BIM, quando a gente começa a ter as bibliotecas organizadas, integradas, ou seja, você está voltando na cadeia, no processo e integrando esses processos. E agora, com o mercado da incorporação, aí, que já vinha passando por um processo de transformação digital muito intenso e que a pandemia acelerou muito isso, onde os processos de venda e o modelo de uso dos imóveis, com inúmeros spin-offs em incorporadoras surgindo sobre diferentes formas de imóvel como serviço, de imóvel especializado, o BIM avança também para o outro lado da cadeia, com o 4D, com o 5D, ajudando na gestão desse ativo, onde eu consigo facilitar uma customização desse imóvel lá na frente, onde eu facilito a manutenção desse imóvel, onde eu, como incorporador, entrego uma experiência melhor, podendo entregar o projeto em BIM do apartamento que eu vendi para o meu cliente, onde ele vai poder fazer uma reforma daqui a 5, 10 anos com um risco muito menor do que nos processos tradicionais. Ou seja, o BIM está ocupando o espaço que ele precisa ter, né, na cadeia, onde, ou seja, não estamos trocando de ferramenta, é muito, 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 muito maior do que isso, né? E a gente vê o BIM ganhando um espaço estratégico enorme, justamente por ser o fio condutor aí que permite que a gente tenha uma real integração da cadeia da construção, que é o que a gente precisa, de forma geral, atendendo a todos os stakeholders, desde o produtor do insumo até a imobiliária lá na ponta, todo mundo ganha com a integração. E a gente realmente acredita que ela se dá pela tecnologia. E um dos grandes alicerces tecnológicos para que isso aconteça na prática é o BIM. Muito bom. Isso a gente compartilha muito desse entendimento. E aí eu queria agora uma pergunta para os dois, na verdade, né? Primeiro para o Érico aí, qual a conclusão da pesquisa em relação para vocês, para o mercado, né? Na verdade, qual que é a conclusão da pesquisa para o Brasil? Para você, Érico, o que você acha? Leonardo, acho que um dos pontos, né, que o Guilherme comentou, quer dizer, a estratégia, você adotar isso como, de fato, um viés estratégico, né, e enxergar isso como uma grande mudança, né, um grande posicionamento, mas e isso tem que ser encarado como um plano de negócio, né, ou seja, então as organizações procurarem formatar isso como um grande projeto, né, identificando assim quais são os benefícios a serem gerados, né, de forma clara, tentar tangibilizar isso, o volume de investimento, o retorno que se busca atingir, né, eu acho que esse é um dos
pilares, né, desse assunto de conclusão, a necessidade de encarar dessa forma. E o outro, eu acho que tem um viés, assim, não só pela experiência de quem está fora, mas olhando o modelo, as integrações, aproveitando a experiência visual, né, que todo essa metodologia e o aparato ele traz, mas também com o viés de produtividade, né. Eu tive algumas oportunidades de ver em lugares que implementaram, né, aquele velho sonho, né, do apertar um botão e do outro lado sai a medição, né, com todo o material, cronograma, custo e assim por diante. Então, eu acho que existe uma necessidade muito grande, né, dessa situação de adotar o BIM no país, vislumbrar além do 3D, né, a gente avançar de fato para o 4D, para o 5D, enxergar o que é que precisa ser feito, né, dentro da estrutura organizacional, como a gente falou lá, vencer aquela barreira, principais parceiros de negócio, né, empresas de engenharia, arquitetura, empreiteiras, né, tentar entender com alguns parceiros como é que você consegue avançar o modelo, sabe, saindo de fato para outros níveis aí de utilização do BIM, né. Eu citaria esses dois principais, vou deixar um pouquinho aí o Guilherme comentar também. Legal, Érico, obrigado. O que a gente vê, né, nós como fornecedores de tecnologia para a cadeia da construção há 30 anos já, né, que é o Cienge como um software de gestão, entendendo que existem sim os desafios ainda ligados à disponibilidade de mão de obra e algumas barreiras nesse sentido a serem vencidas, mas nós entendemos que o principal desafio ele não é técnico, ele é cultural. Normalmente existem ciclos de adoção tecnológica, né? Quando a gente olha os mercados B2C, eles são mais curtos, né? Saiu um smartphone amanhã, depois de amanhã tem 5 milhões de pessoas que já têm esse produto. No universo B2B, a gente está falando sempre de ciclos mais longos. A gente costuma falava-se antigamente em 7 anos, hoje já se fala em 3, daqui a pouco a gente está falando em 3 anos, perdão, em 7 anos, em 5, agora a gente já começa a falar em 3 anos, que são os ciclos, né, de adoção, onde a gente consegue, de fato, fazer grandes viradas. E o BIM, no final das contas, precisa passar por esse processo também, né? A gente via aí, tem aquela pesquisa super disseminada da McKinsey, que a indústria da construção é a segunda mais defasada tecnologicamente e tudo mais. Isso é um bom reflexo disso, né? A gente vê uma indústria que tem se transformado, os últimos 3 anos foram mais transformadores do que os últimos 30 somados em relação a isso, né? E certamente o BIM vem nesse reboque, né? Tem um caldo cultural aí que precisa ser formado, onde daqui a pouco o BIM se torna o padrão de mercado e quem estiver fora é que vai ser o deslocado da turma, né? E a gente entende que tem um ciclo para isso acontecer. A pesquisa e eventos como esse são aceleradores disso, certamente, né? Porque ajudou a criar insumos para o mercado agir, se preparar da melhor forma possível, né? Cada agente da cadeia se preparar da melhor forma, mas nós entendemos que não é se vai acontecer, né? É uma questão de quando, porque o BIM veio para ficar e vai ser o grande balizador, o grande fio condutor da cadeia aí, certamente para os próximos anos, com certeza. Maravilha, pessoal. A gente concorda muito também com essa importância que é se fazer um mapeamento, a gente não só para o mercado se situar e entender como que está funcionando a dinâmica no país, mas também para a política pública, para poder entender o que está acontecendo, se está funcionando, os incentivos que estão sendo colocados, os programas, projetos, então todo mundo sai se beneficiando. E aí, para concluir, que nós já estamos estourando nosso tempo, eu queria provocar o público para colocar no chat, no Question and Answers, o que você acha que deve ser incluído nessa pesquisa? O que você gostaria de ver como resultado de um mapeamento de maturidade BIM agora para 2022? Então, coloca aí no chat que a gente vai tentar absorver todas essas dicas, essas sugestões e tentar levar agora para a nova edição. Então, aproveitando aqui a presença dos dois, eu quero agradecer mais uma vez o Guilherme, o Érico, o Cienge, a Gran Torto por participarem mais uma vez aqui desse evento. Né, em nome da Abramate também quero agradecer a participação deles, aceitarem o convite. Quero convidar todo mundo para poder participar desse novo mapeamento que vai acontecer, sintam-se contemplados aí nessa pesquisa e a gente se coloca à disposição para poder responder qualquer tipo de dúvida. Obrigado.
Obrigado pelo convite. Opa, já cortou. Acho que a gente está... Estamos aqui. Estamos aqui, legal. Maravilhas do evento ao vivo, né, gente? Ó, vocês podem ver como nós não estamos gravando nada, né? Obrigado, Leonardo, obrigado, Abramati, todos os players aí pela oportunidade. Nós do Cienge, eu como Guilherme estou à disposição, sou facilmente encontrável aí em LinkedIn e demais redes, então muito obrigado aí pela oportunidade. Somos grandes defensores aí desse universo BIM. Espero que a gente esteja juntos em outras oportunidades. Obrigado também, Leonardo, quero agradecer aí a todos aí pelo convite, foi muito bom estar aqui junto com vocês. Agradeço aí em nome da Grant Thornton e da mesma forma também fico à disposição, também encontrava, como disse o Guilherme, né, acho que isso é uma boa colocação, nas redes e à frente desse tema, né, colaborando aí também com a implementação do BIM aí no país, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado. Laura? Obrigada a vocês três, né, Leonardo, Érico, Guilherme. Com certeza nós vamos interagir. Acho que esse é um trabalho extremamente relevante, acompanhar, né, a maturidade do BIM, né, no mercado. Então, esse trabalho agora que vocês vão fazer, né, uma nova rodada em 2022, eu tenho certeza que terá contribuições em maior número, e aqui fica, né, reforçado o convite para aqueles que assistem, que estão nos assistindo e os interessados no tema BIM, que possam contribuir com sugestões para o aprimoramento da pesquisa. Muito obrigada aí a vocês. Nós vamos seguir agora com a apresentação do Wilton Catelani, que é o presidente do BIM Fórum Brasil, para nos contar as atividades aí da entidade nesse primeiro ano de existência, né, e as contribuições que eles já vêm fazendo e o que tem planejado aí para adiante no tema do BIM no Brasil. Wilton, é com você. Ok, Laura, bom dia, obrigado. Quando eu vi você no primeiro painel, me lembrou a Princesa Leia, com os headphones, assim, eu estou honrado aqui de ser conduzido pela Princesa Leia. Gente, muito obrigado. A gente fez uma pequena apresentação, então gostaria que já começassem a compartilhar. Eu tenho só 15 minutos, não é? Então, vou ser bem rápido. Pode já ir para o próximo, não é? O BIM Fórum Brasil. O BIM Fórum Brasil é uma entidade sem fins lucrativas, que acabou de completar um ano de idade, então nós estamos felizes, né? Porque não deixa de ser um período de teste, né? E a visão dessa entidade é essa, né? Nós temos a pretensão de sermos a entidade de referência de BIM no país, reconhecido para liderar as ações da difusão e contribuindo para a digitalização da indústria da construção. A gente sabe que essa inovação começa com BIM, mas não termina com BIM, né? Então tem essa visão de um pouco mais longo prazo. E a nossa missão é promover o BIM coordenando esforços, não é? Para que a adoção, para que a maturidade do país, das empresas, ela realmente avance mais rapidamente, não é? Essa questão da coordenação dos esforços, ela é importantíssima, porque ela já passou o slide, né? Mas está bom, tudo bem. Isso. Queria que essa questão da missão, né, tem também essa visão de que como é que se faz isso, né? Através de pesquisa, de capacitação, de suporte à padronização, porque a gente sempre insiste nisso, né? Quando se pensa em BIM mais avançado, é preciso padronizar as informações. Pode passar, vamos passar bem rapidinho, para não comer o intervalo de perguntas, não é? Os assuntos são muitos, né, como a gente pode ver nesse slide. Nós temos que pensar em regulamentação e legislação, nós temos que pensar em conteúdos, como essa Biblioteca Nacional BIM, que a BDI está capitaneando, tem a questão da própria infraestrutura tecnológica, a pandemia acelerou isso, né, fez as empresas experimentarem trabalho remoto. Temos que pensar em compras não só governamentais, mas como se contrata BIM, né? E aí temos novidades nessa área.
Obviamente, capacitação, porque é uma maneira diferente de trabalhar e não é muito simples, aquela questão da padronização precisa ser enfrentada, né? E esse país de dimensões continentais, então a comunicação, a integração, como fazer com que as coisas realmente se coordenem e tenhamos um todo que faça sentido, que funcione, não é? Pode passar. A entidade foi pensada olhando para outras entidades que já existem em outros países. Então, ela é estruturada em colegiados que formam um conselho administrativo e que elege um presidente e um vice-presidente. Eu estou presidente do BIMFOR, mas por pouquíssimo tempo. A gente já atingiu a quantidade de associados que nos obriga a fazer uma eleição conforme o nosso estatuto público. Pode passar o slide. Esses colegiados, o primeiro é de proprietários e investidores, e aqui nós só temos um associado por enquanto. É interessante perceber que os maiores beneficiários do uso do BIM da inovação têm dificuldade de aderir, não é? Então, faço aqui um convite para que proprietários, investidores, incorporadores se juntem ao BIMFórum. Governos e autarquias, então, apesar de já estarem fazendo seu trabalho, nós não temos nenhum associado, é o único colegiado que ainda está vazio. Nós entendemos as dificuldades, mas faço também aqui um convite a todos. O terceiro é de empreiteiros e construtores, já temos diversos associados. O quarto, de escritório de projeto, coordenação, consultoria e gerenciadoras, temos vários, talvez seja o mais numeroso. Fabricantes de componentes também, só temos um. É interessante perceber, né? Mas temos uma parceria com a Abramati, com o Rodrigo, com a Laura, nossos guerreiros aí de tanto tempo, e obviamente temos potencial, né, para subir com isso. Desenvolvedores de software, temos os principais já associados, e entidades de capacitação de recursos humanos também temos já alguns. Gente, vejam, os processos na construção, eles são horizontais. Então, o BIMFórum é a chance de que a gente faça as coisas juntos, que a gente converse uns com os outros. Nesses tempos estranhos que a gente está vivendo, a gente precisa se entender, né? Essa é a mensagem, nós precisamos nos entender. E esse desafio que é a inovação de fazer BIM, ela exige esse diálogo. Então, a razão, o esforço de criar uma entidade como essa é dar essa possibilidade, dar voz a quem ainda não está atuando e ampliar esse diálogo. Agora eu vou passar muito rapidinho uma linha do tempo, né, do que a gente já conseguiu fazer nesse um aninho de vida que temos, né? Então, só relembrando que isso surgiu durante a estratégia BIM-BR, tem aqui algumas pessoas que hoje são os diretores interinos, fundadores do BIMFórum, e tem também a Thalita Saito, que era quem liderava pelo MDIC, né? Então, MDIC, esse trabalho de desenvolvimento da estratégia. E quero lembrar, viu, Laura e demais colegas, que há 4 anos atrás a Thalita veio para São Paulo e participou do primeiro seminário BIM na FEICOM. Foi a primeira vez que se falou da estratégia BIM-BR. E hoje nós tivemos a Adriana Pessoa, pela primeira vez, falando sobre o desenvolvimento do escopo do edital de chamamento, do termo de cooperação que está sendo realizado entre o Ministério da Economia. Então, é um bom sinal, acho que vem coisas boas por aí. Pode passar. Então, o primeiro trabalho que foi realizado foi uma pesquisa, né? Então, essa iniciativa, embora tenha a ideia nascido durante a estratégia, CIBIC e SENAI foram vitais para esse trabalho, porque encomendaram uma pesquisa, nós pudemos olhar as entidades correlatas que já existiam no mundo e nós pudemos nos espelhar nelas. Olhando para como elas estavam estruturadas e como funcionavam, é que nós criamos a estrutura da nossa entidade. Pode passar. Toledo, Suzuki e eu fizemos esse estudo. Toledo, pela primeira vez, falou sobre esse estudo num seminário da CIBIC, né?
em maio de 2019, pode passar. Em novembro de 2019, nós fizemos um evento aqui na Casa do Saber, que eu costumo mencionar assim, que foi o evento da vergonha para mim, né, porque a gente teve que se levantar lá e tentar explicar isso, não era muito fácil de explicar, pedir ajuda, mas a gente teve ajuda, né, então ficamos felizes também depois, mas aquele dia não foi fácil, e a gente trouxe a iniciativa do chapter da Build Smart para dentro do BIM-For. Pode passar. Em fevereiro de 2020, nós reunimos novamente os mesmos 8 especialistas BIM que haviam sido convidados pelo governo federal para ajudar no desenvolvimento da estratégia do BIM-BR. Então, são esses 8 mosqueteiros aqui que foram reunidos de novo para começar esse esforço. Pode passar. Em julho de 2020, nós fizemos a Assembleia Geral e 16 de setembro de 2020, pode passar, nós fizemos o evento de lançamento do BIM-Fórum, com a presença de nomes internacionais, como Bilal Suker, Mr. Richard Lane, Rafael Sachs, Mohamed Kassem, Richard Petri, da Build Smart, e outros apoiadores nacionais, o próprio Zé Carlos Martins, Dionísio Clavidiano, Otório Ribeiro, do Ministério da Economia, primeira vez falando de BIM, né? E Laura, e Lino, e vários outros apoiadores, Miriam, Jairo, então, nosso agradecimento a todos. Pode passar. A partir daí, nós passamos a realizar um evento por mês, né? Então, o primeiro foi como medir a maturidade BIM, esse assunto que estava sendo discutido aqui antes. Vejam, a gente percebe que tem um certo problema de consistência nessas pesquisas. Então, a gente trouxe a Laura, que já realizou e liderou outras pesquisas semelhantes, para falar sobre isso. Pode passar. Em seguida, em novembro, fizemos um evento com os finalistas e vencedores da Build Smart Award, que é um prêmio realizado bastante interessante. Então, vieram aqui o Zé Luiz Fairbanks, o Alexandre Miranda e o Alex Roda Maciel, com a mediação do professor Fabiano Corrêa, da USP. Pode passar. Em novembro, nós anunciamos a contratação da Raquel Ribeiro, muitos conhecem, ela ficou na CIBIC durante muitos anos, e agora ela é a nossa diretora executiva aqui no BIM-For. Pode passar. Outros eventos, em dezembro, fizemos dados geológicos e geotécnicos em BIM, com o Maurício Malanconi e o Juliano Danil. Pode passar. A primeira reunião de associados aconteceu no dia 14 de dezembro, então foi lançado em setembro, 14 de dezembro, primeira reunião. Tínhamos 8 associados nessa ocasião. Pode passar. Continuamos os eventos, em dezembro fizemos com a Gealva e o Ricardo Torreão, lá de Salvador, análise automatizada de projetos em FC para licenciamento, projeto muito interessante, pode passar. Também, aí em fevereiro, como comprovar a experiência e capacitação em BIM, trazendo pessoal da CAL e discutindo essa questão da capacitação, que é um problema que a gente precisa resolver e interessar. Pode passar. Em março, tivemos a definição da professora Regina Rancher, que está aqui conosco, vai falar em seguida, e da Fernanda Machado. Então, Regina e Fernanda como as líderes do Comitê Científico e Técnico do BIM-For, ou seja, a entidade que vai gerar os conteúdos, e é importante dizer que os conteúdos serão todos públicos. Os benefícios para associados são de outra ordem. Pode passar. Continuamos os eventos. Mulheres do BIM no Brasil, foi em parceria com a Graphisoft, esse evento fez muito sucesso. Pode passar. Em março, fizemos uma parceria com a India BIM Association. Então, o BIM-Fórum tem esse papel de se consolidar como uma liderança também externamente. Pode passar. A segunda reunião de associados aconteceu em março, já tínhamos 19 associados. Então, mais do que dobramos. Pode passar. Mais um evento, então, sobre a norma ISO 19650. Esse é um assunto muito importante para quem está interessado em BIM, e a Regina vai falar daqui a pouquinho. Pode passar. Em maio, fizemos mais uma parceria internacional, BIM for Turkey. Pode passar. Em maio ainda, firmamos a parceria com a Abramat, que são, de novo, guerreiros que já estão há longo tempo aí, e já temos várias coisas sendo estudadas e potenciais projetos. Pode passar. Em maio também o evento BIM na Educação, com a professora Regina e com a Mariana Lima. Passa, por favor. A terceira reunião de associados
agora já com 26 empresas associadas, só CNPJs podem associar o BIMFORUM, pessoas físicas não. Pode passar. Também em maio firmamos uma parceria com a ABSE, não é ABCE, perdão, não é a ABSE, Associação Brasileira de Consultores de Engenharia. Também temos projetos interessantes sendo realizados, pode passar. E em junho deste ano, num evento presencial, o slide não está correto. É um slide que tem uma foto, essa aqui. Foi firmada uma parceria com o sistema Confea-CREA, e com adesão de todos os CREAs do país. Então, isso é importante porque a gente tem acesso a essa capilaridade que os CREAs já têm no país. Pode passar. Continuando os eventos, né? Desafios da implantação do BIM em pequenas e médias empresas, assunto que a gente já abordou aqui hoje. Pode passar. A primeira Assembleia Geral Extraordinária foi realizada. Passa. Criamos inovações no nosso website, área de notícias, área de fóruns, porque esse é um grande recurso para os associados. Pode passar. Foi criado o Radar BIMFORUM, que endereça notícias periodicamente, pode passar. Também um evento do CTBIM do COSUD, já tivemos pessoa falando sobre isso hoje, pode passar. Firmamos uma parceria com a Recepet, que é justamente o órgão que está executando o escopo do edital de chamamento, pode passar. Mais um evento infrainteligente na AEGEA, que é uma empresa que tem significativa evolução, pode passar. E aí, em setembro, comemorando o ano, passamos a fazer várias ações de comunicação, trazendo alguns recortes de falas de convidados e de associados, porque não é muito fácil de explicar o que é o BIM, né? Pode passar. E agora, no início do ano, nessa semana, nós fizemos a 5ª reunião de associados, já com 39 associados. Já tivemos mais um, então completamos um redondo, 40, e tem outros em andamento, né? Pode passar. Temos alguns projetos em andamento. O primeiro são através de grupos de trabalho. O primeiro é a criação do chapter brasileiro da Build Smart. O segundo é o BIMFORUM Explica, que será uma série de pequenos vídeos, e são atividades que estão em andamento e bastante adiantadas. Temos também algumas parcerias em formalização. Pode passar. Os nossos associados, categoria Diamond. Eu não sei o que está acontecendo com a apresentação. Sim, por favor. Agradeço a todos a confiança e o trabalho que tem sido realizado. Pode passar. Categoria Platinum, aqui estão os nossos associados. Categoria Silver, pode passar. Os associados. E categoria Bronze. Era isso. Muito obrigado. Estou à disposição para a gente conversar depois. Obrigado, Laura. Muito obrigado. Obrigada, Wilton, muito interessante, acho que para o público todo aqui, e a gente deixar isso também, disseminar bastante aquilo que já vem sendo feito, né? Vocês começaram aí com os principais especialistas no tema no Brasil, montando, né, trabalhando para a estruturação dessa entidade, e agora ela ganhando corpo, é muito bom ver isso, parabéns aí a todos pelo trabalho. E vamos, né, e temos que seguir porque tem muitos desafios, né, e só dá para vencer mesmo unindo os esforços, como é esse o objetivo de vocês. Bom, na sequência, então, nós vamos seguir agora com um desses desafios, né, que é a normalização técnica no Brasil, relacionada à BIM. Então, nós teremos aqui a apresentação, vou convidar a professora Regina, que é da Unicamp, e é também coordenadora do Comitê Científico e Técnico no BIMFORUM Brasil, né, e está lá na Comissão de Estudos Especial 134 da BNT, que conduz aí as normas, né, o conjunto de normas da BNT relacionado à BIM, ela é hoje membro do GT de Processos. Professora Regina, por favor, a palavra é sua para contar para a gente como é que está a situação das normas BIM no Brasil. Olá a todos, muito obrigada pela apresentação. Laura, eu, na verdade, hoje vou focar na BNT ISO 19650. Eu fiz aqui uma apresentação para vocês, espero que vocês apreciem e vou tentar ficar nos meus 15 minutos.
Então, vou pedir para colocar a apresentação. Eu gosto sempre de destacar, a gente tem a impressão, tá, que a ABNT ISO 19650 é a norma BIM de maior impacto na prática de projeto, arquitetura, construção e operação. Um pouco sobre mim, já a Laura já falou, mas eu só vou chamar a atenção que hoje aqui eu falo com o chapéu, então, da Comissão de Estudos Especiais 134. Falar um pouco, o próximo slide, chamar a atenção para uma ressalva, ainda mais um slide, para uma ressalva de que a minha fala hoje, ela é baseada na ABNT ISO 9650, que foi para a consulta pública. Então, o que eu vou mostrar aqui em termos de traduções, terminologia, siglas, figuras, ela vem da versão draft da tradução. No próximo slide, eu chamo a atenção, então, para uma palavra muito recorrente na norma, que é asset, built asset. E durante o processo de tradução, como é que foi a nossa compreensão desse termo, né? Asset se traduz para ativo, ativo entendido como substantivo é um bem, um conjunto de bens que possui valor e pertence a uma pessoa ou organização. Na NBR 55.000, de gestão de ativos, ativo é um item, algo ou entidade que tem valor real ou potencial para a organização. Assim, built asset, que nós traduzimos para ativo construído, ele representa, então, as edificações, né, essas ativos verticalizados, lineares, então, as infraestruturas, ou até os não desenvolvidos, né, que são aqueles, o espaço que ainda não foi construído, mas já é possuído e que tem, então, valor para a organização. Na próxima transparência, eu apresento a timeline da ISO 19650 e chamo a atenção que ela teve origem no grupo de trabalho BIM Level 2 do Reino Unido, com a British Standard, a normativa britânica 1192, que depois se transformou numa PAS, que é uma especificação de acesso público, em 2013, com a mesma numeração. Assim, ela sendo de acesso público, ela se tornou uma normativa muito utilizada e difundida no mundo como um todo. E aí nasceu a demanda dela não ter mais esse vínculo, né, em suas especificações com o Reino Unido, então assim nasceu a ISO 19650. Aqui no próximo slide eu mostro para você que a ISO 19650, ela é feita por um conjunto de publicações, na verdade, 6 partes. Dessas 6 partes, a 1 e 2 já foram publicadas em 2018 pela ISO. Eu coloquei aqui, destaco que é a parte 1 e 2 que nós estamos em processo de aprovação final da tradução. Depois, a parte 3 e 5 foram publicadas em 2020, a 1 e 2, a 1 trata de conceitos, princípios, a 2 do processo de gestão da informação para entrega, então, para projeto e construção, a 3, que fala do processo de gestão de informação durante a operação, a 5, que fala da segurança de dados, todas essas já estão publicadas. Está em consulta pública a parte 4, que fala da troca de informação, e ainda em desenvolvimento a parte 6, que fala da segurança da informação. Recentemente, no próximo slide, nós fizemos um estudo na Unicamp sobre a adoção da ISO. E para fazer esse estudo, nós olhamos, então, para a ISO 19650, como ela, então, era distribuída pelas organizações normativas. Então, a gente vê que no Comitê Europeu de Normalização, o texto da ISO está disponível em inglês, francês e alemão. Já em países membros da ISO, fora da Europa, em que a sua língua, né, principal ou única é o inglês, a gente também, olhando os sites das organizações normativas, a gente percebe a ISO 19650 na íntegra para ser adquirida. Em outros países membros da ISO, por exemplo, como o Brasil, ou aqui na América Latina, é realizada a tradução e concedida, isso como um todo, em todo o mundo, globalmente, é concedida a possibilidade de incluir anexos a nível nacional para representar a especificidade, então, de cada local. No próximo slide, a gente vê o resultado desse estudo
que foi realizado por mim, mais 3 alunas, preciso falar o nome delas, a Aline Costa, a Catrícia Correia, da Universidade Federal do Amapá, e a Érica Miranda. Hoje a gente pegou um trabalho da UK Alliance, que fazia um mapeamento da adoção do BIM, e aí nós colorimos esse mapeamento da adoção de BIM pela a adoção da ISO 19650. Então, a gente vê aqui que a gente pode identificar países que já estão aplicando o texto original, traduzido e já estão aplicando, estão desenvolvendo anexos, ou estão traduzindo, ou a gente não tem informação. Vale uma ressalva que no mapa nosso aqui da América Latina, falta colocar aqui o Peru, tá? Que já está igual ao Chile, com traduzido e aplicando. Nota a importância dessa ISO para o Brasil, que no momento que a gente traduz e torna ela aplicável na nossa indústria da construção, a gente, então, abre um diálogo de entendimento e de conversa com o mundo como um todo. Agora, aqui no próximo slide, eu mostro para vocês a timeline da ISO 19650 no Brasil. Ela é desenvolvida dentro da Comissão de Estudos Especiais 134 e dentro do GT de processos. Ela começou com uma ideia, esse GT tinha uma ideia inicial de fazer uma versão adaptada da ISO. Essa ideia, ela foi, de certa forma, descartada entre 2016 e 2017, onde a gente se voltou, então, para a tradução. E essa tradução da parte 1 e 2 saiu agora para consulta pública em 2021, recebeu comentários e está em revisão. Ao invés de nós publicarmos, junto com a tradução, anexos, nós decidimos publicar, junto com a tradução, cadernos de prática recomendada, e já tem um quase finalizado, que é sobre a utilização de CDS, Common Data Environment, Ambiente Comum de Dados. No próximo slide, eu começo a falar especificamente da parte 1, que estabelece os conceitos e fundamentos para os processos de negócios de toda a cadeia da construção civil, dando suporte ao gerenciamento e à produção da informação. No próximo slide, né, eu trago para vocês, então, as siglas, né, já que a parte 1 tem grande e forte em conceituação, quais são os termos conceituados? Ao todo são 31, tá? E eu destaco aqui alguns entre eles, principalmente aqueles voltados para requisitos de informação. Uma coisa também que eu destaco é que dentro do GT, nós optamos por não traduzir a sigla, traduzir o termo por extenso, mas a sigla, manter a sigla do termo em inglês original. Por quê? Porque isso permite uma compreensão da prática brasileira, tá? Um diálogo internacional facilitado, assim como nós fizemos com a sigla de modelagem da informação da construção, mantivemos BIM, né? Então, a gente também optou por fazer o mesmo com as outras siglas, que são muitas, dentro dessa norma. Uma atenção um destaque a se fazer é que a sigla EIR, que agora vem de Exchange Information Requirement, ela foi usada na PAS 1192 como Employer Information Requirement. E agora, na ISO, o employer é tratado como organização. Então, aqui, chamar atenção para aqueles que têm conhecimento da PAS, e quando forem adotar a ISO, né, o EIR não tem o contexto, né, a semântica do EIR da PAS 192. No próximo slide, eu mostro, então, a hierarquia que a norma apresenta entre esses requisitos de informação. E aí você percebe que o OIR, o requisito de informação da organização, e o EIR e o PIR, o PIR, requisito de informação de projeto, são requisitos de informação das partes interessadas. O AIR e o EIR são requisitos de informação contratuais. Então, você vê como as contratantes têm responsabilidade sobre o estabelecimento e o esclarecimento sobre os requisitos de informação por ela desejado. E depois esses requisitos de informação da contratante são transformados e são incorporados dentro de
modelos, o modelo de formação do ativo e o modelo de formação do projeto. E esses daí, então, tem incorporado a ele informações de entrega e são de responsabilidade das contratadas. No próximo slide, eu tenho aqui um detalhamento, tá, de cada um deles. Então, o requisito de informação da organização traz informações que definem o que se deseja, o que se requisita, e ele é estratégico. O requisito de informação de projeto define o rito de contratação e do desenvolvimento, seguindo objetivos de alto nível. No próximo slide, eu tenho o requisito de informação detalhado, o requisito de informação do ativo, né, que define as expectativas de desempenho e operação, e o requisito de troca de informação, que é específico para cada projeto, e segue os requisitos anteriores, o PIR e o AIR, e define quais informações deverão ser geradas, por quem, quando, como e quando serão geradas. No próximo slide, a gente tem, então, o detalhamento dos modelos, né? Então, o modelo de formação do ativo tem as informações que se produz, que se estrutura e que se entrega em resposta ao que foi solicitado, para nós, então, operarmos o ativo, e o modelo de formação do projeto inclui os modelos BIM, assim também como informações não estruturadas, como nuvens de pontos, vídeos e fotos. Agora, pulando direto para esse esquema que muitas vezes é apresentado quando a gente fala da parte 1 da ISO 19650, que mostra toda a evolução, que a gente inicia por definir os requisitos de informação, onde sai, então, o ARR, o PIR, o AIR, o EIR. Isso é entregue, então, para aquele que deseja ser contratado, que então tem que avaliar, a contratante tem que avaliar a competência daquele que se candidata, e quais são os modelos de informação que ele, então, propõe entregar segundo aqueles requisitos de informação estabelecidos. Uma vez contratado, a gente estabelece o contexto da produção. Então, a gente tem o contexto da produção do modelo de informação do projeto ou do ativo. A produção se dá dentro do ambiente comum de dados, que é o repositório centralizado, que tem a ele associado um fluxo de trabalho, onde você tem códigos de status, né, que vão caracterizar as informações e os containers de informações que estão ali depositados em trabalho em andamento, compartilhado, publicado e arquivado. No próximo slide, a gente já entra na parte 2, que dá suporte à contratante na definição desses requisitos de informação, mas agora voltados para a fase de entrega. Então, a parte 1 dá a visão global, a parte 2 entra no detalhamento dos requisitos de informação para a fase de entrega, portanto, o projeto e construção. E aqui a gente vê no próximo slide duas imagens também que são muito veiculadas quando a gente fala da ISO 19650. À nossa direita, não, à nossa esquerda, a gente vê aqui uma imagem que tenta dar para nós, visualmente, a relação da ISO com outras normas e aonde está, né, o modelo de informação de projeto, que é na fase de entrega, e o modelo de informação do ativo, que é na fase de operação. Do lado direito, a gente vê, então, como que a ISO enxerga os envolvidos, então, a contratante, as contratadas e as subcontratadas, e como esses agentes se organizam em forma de equipe de projeto, então, todos os envolvidos, equipe de entrega, uma contratada e as subcontratadas, e a equipe de tarefa, um conjunto de subcontratadas. No próximo slide, eu mostro para vocês como que a ISO se apresenta ao longo do texto, né, como ela cadencia a gestão da informação durante a fase da entrega de ativos. Então, ela coloca as etapas de levantamento das necessidades, convite da licitação, a resposta à licitação, a contratação, mobilização, produção colaborativa da informação e a entrega do modelo da informação. E o encerramento do empreendimento. E ela coloca
essas etapas associadas, então, às possíveis equipes que vão, então, gerir, né, vão criar e gerir as informações associadas à entrega do ativo. No próximo slide, eu tento dar para vocês a ideia de como dentro dessa norma, da parte 2, né, se especifica, então, o processo de gestão da informação. Então, para cada uma daquelas etapas, né, levantamento de necessidade, convite de licitação, no próximo slide eu mostro como é feito dentro da norma, então, o detalhamento do processo da gestão da informação. Então, por exemplo, no levantamento de necessidades, ele agrega aquele fluxo anterior uma preparação da informação. Então, indicar o profissional responsável pelo gerenciamento, a primeira coisa que se faz. Estabelecer os requisitos de informação do projeto, pode-se fazer em paralelo a estabelecer as datas macro de entregas da informação. Depois nós temos estabelecer o padrão de informação de projeto, em paralelo com estabelecer os métodos e processos de produção da informação. E depois, também em paralelo com estabelecer a informação de referência. Depois nós temos o estabelecimento do ambiente comum de dados do projeto e dos protocolos de informação. E tem-se o processo todo que se inicia e deve se dar andamento. E depois, por último, o último item da parte 2 é uma proposição de um padrão de matriz de responsabilidade para a gestão da informação. Então, para cada uma daquelas itens, né, que eu mostrei no slide anterior, do 1.1, 1.2, e eles que se repetem ao longo de todas as atividades, a gente cria uma grande matriz, onde a gente, então, especifica para os agentes que estão em forma de contratante, terceirizado, contratada e subcontratada, qual é o papel dela nessa gestão da informação. Ele é responsável por executar a atividade, ele é responsável pela conclusão e entrega da atividade, ele é responsável para ser consultado, e ele é informado da conclusão da atividade, e isso tudo tem um papel diferente, então, na gestão da informação. Por último, nas considerações finais, a gente chama atenção que os benefícios da adoção da ISO 19650 inclui a redução de riscos e a redução de custos, então, por meio da gestão da informação do ativo do empreendimento. A gente vê aqui que o foco desta ISO é na gestão da informação. Muitas vezes, quando a gente fala de plano de execução, BIM, ou plano de implantação, a gente está muito focado no processo. Como que o meu processo modifica para eu incorporar BIM naquilo que eu faço? A ISO vem agregar a essa preocupação qual é a informação atrelada a esses processos. E a gente chama muita atenção para que o foco da ISO 19650, tá, tem grande responsabilidade na gestão da informação o contratante, né? Então, o contratante, ele vai precisar ter uma atenção especial, um carinho especial para essa ISO, vai precisar amadurecer e se preparar para colocar ela em prática. No penúltimo slide, eu faço menção e mostro para vocês toda a equipe da GT do Grupo de Trabalho de Processos, dessa Comissão de Estudos Especiais, que trabalhou afinco para a gente ter essa primeira tradução, que foi o Gustavo Carezato, que foi o nosso relator, a nossa liderança, Leonardo Accarone, Leonardo Mazioni, Ivo Mainardi, a minha pessoa, Ricardo Ferreira, Tiago Ricota e o Wilton Catelani. E, por último, eu mostro para vocês, então, as referências, o que eu utilizei para preparar essa fala aqui junto a vocês. Então, 2 artigos recentemente que eu publiquei, que estão no site do Simpósio Brasileiro de Tecnologia da Informação da Construção, num linguajar bastante acessível, que fala do panorama internacional e status da adoção da ISO, e uma compreensão dos requisitos de informação. Também indico o site da UK Alliance, que traz bastante guias, tá? E eu fiz uso da ABNT ISO parte 1 e 2, ainda versão em draft, e deixo aqui o meu contato, né, para
se queiram uma conversa a mais. E assim eu termino. Espero ter ficado dentro dos meus 15 minutos. Obrigada, professora Regina, uma apresentação bastante didática. Acho que chamou a atenção do público aí para a importância de estar acompanhando esse processo todo da elaboração das normas ABNT, o fato da gente estar aí participando, né, interagindo com as normas internacionais, no caso aí a norma ISO, né, voltada ao tema, e mostrando que isso é também um desafio que está sendo enfrentado por todos os países, né, não é uma coisa que está simplesmente já totalmente pronta e que nós estamos trazendo e colocando aqui simplesmente, né? Existe aí um trabalho ainda de amadurecimento, e aí tudo isso levado para o mercado, ou seja, quem está nesse tema tem que estar junto nessa conversa, acompanhando de perto, porque as coisas estão em debate. Bom, nós vamos seguir, então, para a última palestra aqui desta segunda parte, que é com o professor Eduardo Toledo, lá da Poli-USP, um dos pioneiros, né, no estudo desse tema do BIM, né, e que está também aí como relator do GT de objetos da Comissão de Norma da CE 134 e conselheiro interino do BIM Fórum Brasil. O professor Toledo vai nos falar aí sobre a extensão dos usos de BIM, falar de aplicações para infraestrutura e facilities management. Aproveito para informar que a gente está um pouco atrasado, mas não tem problema, nós vamos estender um pouco mais, o professor terá os seus 15 minutos tranquilo para falar, e na sequência nós fazemos um pouco o nosso debate, e novamente canal aberto, quem tiver comentários, questões, coloquem aí quem está nos assistindo, e aquilo que a gente não conseguir responder aqui, certamente teremos outras oportunidades e tem nossos contatos também. Professor Toledo, é com você. Obrigado, Laura. Obrigado a Abramati, a FEICOM, pelo convite. Eu tenho alguns slides. A ideia da minha intervenção nessa sessão de hoje é falar de dois usos de BIM que não são novos, mas, vamos dizer, são emergentes, né? Eles têm aparecido mais nos últimos anos, mas ainda não estão tão difundidos. Na verdade, é a aplicação de BIM em duas áreas, né, a de obras de infraestrutura e a de facilities management. Eu vou começar no próximo slide com a parte de facilities. Quando eu falo de BIM para facilities management, a primeira coisa é esclarecer o que é essa área, porque ela ainda é pouco conhecida no Brasil, e é alvo de alguma confusão, de simplificações, de um entendimento de algo menor do que ela engloba na realidade, né? Então, a gente tem que entender que a gente chama de FM, né, de Facilities Management, inclui inúmeras outras sub-áreas, né? Entre outras, a parte de gerenciamento de espaços, que é você controlar todos os espaços físicos que você tem na empresa, quais são, onde estão, como são, quem usa, para que usa, quando usa, né? A mesma coisa para o gerenciamento de ativos, né, o patrimônio da empresa. A parte de manutenção, que, digamos assim, é a aplicação mais lembrada e mais comum, né? Mas você tem também gerenciamento de contratos, né? Não só dos serviços, com controle dos SLAs, né? Mas também os demais contratos da empresa, de aluguéis, por exemplo. Você tem o gerenciamento de serviços, limpeza, segurança, catering. Você tem controle de acesso, controle de frotas, né, que inclui patrimônio, manutenção, multas, impostos, registros viais, tudo ligado a isso. Fluxo de ordens e serviços, né, que é muito importante, que é o passo a passo, desde que alguém liga lá para o serviço de facilities e coloca faz um pedido de alguma manutenção, de algum serviço, e todo o processamento disso até o fechamento da ordem, né? E você tem ainda, como aspectos subsidiários, controle de estoque, porque você precisa de manter peças de reposição, material de limpeza, etc. E pessoal, né? O RH, porque eu tenho que registrar os técnicos que fazem a manutenção, os clientes solicitam os serviços, eu preciso de dados sobre isso. E são apenas algumas delas, tem inúmeras outras, recepção, mensageria, passagem, correio, gerenciamento de mudanças, que é uma coisa muito popular também, né? Próximo. Então,
Então, veja, é uma área muito grande, e quando a gente vê alguém falar de BIM para FM, né, muitas vezes, simplesmente, a pessoa está simplesmente dando um modelo do BIM para um gerente de facilities, né, colocando isso dentro de um software, muitas vezes um software de autoria, né, o que eu acho uma péssima ideia, porque você está usando uma ferramenta que é extremamente complexa, que é bastante cara, para uma função que ela não foi feita para isso, né? Então, é preciso que a gente entenda que existem aplicativos específicos para cada área de facilities, né? Cada uma dessas sub-áreas, às vezes, tem siglas específicas para designar esse tipo de software, né? Aí, softwares que fazem aquelas coisas, o de manutenção, né? O CMMS, acho que é o mais popular, mas, além disso, você tem outras categorias de software, né? O CFM, que a gente chama, né? O Computer Aided Facilities Management, que são softwares modulares que reúnem várias dessas áreas, de acordo com a necessidade da empresa. O IWMS, que é um outro nome para coisa parecida. Esses softwares todos, a maioria deles já rodam na nuvem, né, como software as a service. Você já tem a integração disso com os sistemas de automação predial, né, e com o BIM. Então, a gente olhando tudo isso, eu digo, né, eu já tenho quase um gêmeo digital, porque eu tenho, no modelo BIM, eu tenho as geometrias e informações do meu ativo real, né, o que está acontecendo. A automação predial, BIM Automation Systems, com os sensores, me trazem a informação em tempo real, isso é alimentado no modelo, e mais os sistemas de FM que são capazes, então, de processar essa informação e de fornecer um operador um panorama real do que está acontecendo, né? Você junta isso com os sistemas de simulação, podem ficar em nuvem para a gente ter processamento limitado. Você põe inteligência artificial e o IoT para você ter mobilidade, você chega efetivamente no que a gente chama hoje de gêmeo digital, né? Veja, tudo isso anda rápido, mas é passo a passo. Então, para adoção e uso mais generalizado de todas essas tecnologias, primeiro a gente vai ter que fazer crescer a adoção do BIM nessa área, né? Não somente nas fases de projeto e construção, mas também justamente na fase de operação e manutenção, para que a gente possa justamente fazer o uso dessas coisas nessas áreas seguintes. Infelizmente, hoje em dia, muitas empresas e grandes empresas, eu posso dizer, tratam ainda a área de facilities como uma área operacional, desconhecendo, né, e, no fim, desperdiçando, né, o aspecto estratégico dessa área para o seu negócio, né? As informações geradas pela operação de facilities são valiosíssimas para a empresa, né, porque elas podem apoiar a tomada de decisões estratégicas para a empresa. E a gente vê grandes empresas, e vou falar, por exemplo, de bancos que têm milhares de agências, vou falar de empresas de telefonia, de telecomunicações, que têm também milhares de itens de infraestrutura, estações, radiobase, etc., que não usam isso, que gerenciam a operação usando planilha eletrônica, né? Elas estão desperdiçando tempo, recursos, energia, materiais, e principalmente informação estratégica que poderia ajudar elas a tomar decisões, né? No próximo slide, eu falo justamente, então, de como é que o BIM pode se ligar, qual seria a contribuição efetiva do BIM para o Facility. Então, eu vejo isso em dois pontos fundamentais. Então, a primeira forma é que o BIM traz a informação da edificação, da infraestrutura para os bancos de dados desses sistemas CFM, né? As operações de captura e input de dados costumam ser as de maior custo na implantação de um sistema CFM. São sistemas que, a rigor, são inúteis antes da gente configurar, fazer uma configuração específica para cada cliente ou construção, né? Eu costumo comparar isso com os sistemas ERP, né? Enquanto você não configura para o teu negócio, para os teus processos internos, você não consegue usar adequadamente. Então, o input das informações de cada ambiente, de cada equipamento, cada item que você vai controlar, é bastante trabalhoso.
dependendo de quando é feito, é também bastante difícil, né? Imagine você, agora eu quero o número de série do ar-condicionado que está instalado dentro do forro, né? Vai ser difícil conseguir isso. Então, mas se bem planejados, as informações todas podem já estar no modelo e serem importadas por sistemas, por exemplo, compatíveis com o padrão COBE ou que se integram diretamente a essas aplicações de BIM. E a segunda função importante do BIM, quando usado para facilities, é que ele permite a visualização de forma rápida, eficiente, intuitiva dessas informações, ao invés de você acessar isso via papel ou em arquivos CAD, né? O pessoal de FM pode navegar virtualmente pela construção através do módulo BIM e visualizar as características dos locais, dos equipamentos, o histórico de manutenção, manuais de manutenção e operação, ordens de serviços relacionados a cada equipamento ou a cada espaço, dados de ocupação e também essas informações em tempo real que vêm dos sensores, né, de temperatura, umidade, de CO2 dos ambientes ou tensão, corrente, vazão numa bomba, por exemplo, estado num elevador, né? Próximo. Então, e outra área que eu gostaria de destacar hoje é a de infraestruturas. Infraestrutura é uma área muito diferente daquela de edificações, né? E, obviamente, também a aplicação do BIM nessa área será muito diferente, ou pelo menos terá condicionantes que são muito diferentes, né? E os problemas a resolver também são distintos. Por exemplo, um dos primeiros aspectos que eu chamo a atenção é para a variedade do que a gente chama de infraestrutura, né, entre aspas, né? Você veja, por mais que o edifício residencial seja diferente de um hospital, especialmente na parte de instalações prediais, né, ou por mais que, sei lá, um hotel seja diferente de um shopping center, os elementos essenciais são sempre os mesmos. A gente tem uma estrutura, sei lá, metálica, de concreto armado, a gente tem paredes, vedações, portas, janelas, tubulações dos equipamentos. Em todas as edificações é mais ou menos a mesma coisa. Agora, pensem, por exemplo, um túnel tem muito pouca semelhança com um porto, uma estrada tem muito pouca semelhança com uma barragem, uma estação de tratamento de esgotos é completamente diferente de uma linha de transmissão de energia elétrica ou de uma ferrovia, né? Ou seja, e essas coisas todas, nenhuma delas parece com edifício, apesar de eu poder ter edifícios nas minhas obras de infraestrutura. Então, a primeira dificuldade, quando eu falo de BIM para aplicar a infraestrutura, é a gente lidar com essa variedade de tipologias. Então, cada tipo desse merece uma abordagem específica, com seus processos e ferramentas especializadas, né? Uma coisa que a maioria das obras de infraestrutura tem em comum é que o terreno é muito importante, né? A modelagem do terreno, o estudo da movimentação de terra, como essa terra será movida, tem uma importância, né, e um custo para uma obra de infraestrutura que, em geral, é muito maior do que em edificações. Muitas vezes inclui não só a superfície, né, a topografia, mas também o subsolo, a modelagem dos maciços a partir das sondagens, né? Pensem, por exemplo, no caso dos túneis, né? Próximo. Nós temos visto nessa área cada vez mais o uso de maquinário de terraplenagem automatizado, né? Monitorado por GNSS, né? Controlado por software. Às vezes você tem um piloto na cabine, ele simplesmente segue informações lá de um software num painel de operações que ele tem. Às vezes esse próprio piloto está operando essa máquina remotamente a quilômetros de distância, lá, numa sala com um ar-condicionado. Seja como for, para esse tipo de tecnologia funcionar, a primeira coisa que a gente precisa é de um modelo, em geral um modelo BIM, que vai incluir o terreno existente, o projeto do novo terreno que você quer, e também, obviamente, da construção, seja um túnel, seja uma estrada, para você poder operar isso automaticamente. Nós temos visto ferramentas nessa área melhorarem também a automatização do projeto, né? Permitindo que modificações pontuais que a gente faça se reflitam na obra toda, né? Com os ajustes automáticos na geometria e, consequentemente, na documentação, que é uma coisa
que a gente já está bem acostumado para o BIM para infraestrutura, né? Desculpe, para edificações. Tração de quantitativos, visualização, controle de regras de projeto, todos esses usos de BIM que a gente já está acostumado em edificações também, agora sendo disponibilizados para infraestrutura. Então, por fim, eu queria falar de uma outra parte essencial, né, que eu sempre gosto de falar, que é a semântica associada aos elementos e às propriedades do modelo, né, que é o que diferencia o modelo BIM e o modelo CAD convencional. Isso não só dá inteligência para o modelo, né, permitindo que o computador ajude a gente cada vez mais, mas também propicia a questão da interoperabilidade, que é a troca de informações através do modelo BIM, né, pelos diferentes agentes que atuam no empreendimento. O IFC, que é o padrão, né, da indústria que nós temos para isso, né, tem evoluído bastante nessa área. Nós temos novidades muito interessantes nessa nova versão 4.3, né, para a área de infraestrutura, e que vão permitir que a gente consiga representar os elementos do terreno e outros, né, das construções pesadas de uma maneira mais completa, sem a gente ter que recorrer a jeitinhos, né, como a gente ainda tem que fazer hoje em dia, né? Outro dia eu vi, por exemplo, a modelagem de uma barragem de hidrelétrica sendo feita usando um software de CAD, né, de modelagem de sólidos, criado para a área de mecânica, né? E as consequências disso são que coisas banais de se obter com BIM não são possíveis nessa representação, né? Apesar de admitir que é muito mais fácil modelar as formas em si, né, usando esse tipo de software, do que, em geral, no software BIM. Mas, de qualquer forma, como o modelo não tinha essa semântica, né, e era bastante assim, monolítico, né, poucos usos que a gente já faz com o BIM foram possíveis nesse tipo de solução, né? Daí a importância da gente avançar a modelagem BIM também para essas áreas, né? Bom, a evolução dos aplicativos e os padrões a gente tem visto, então, aumentar o uso do BIM para obras de infraestrutura, e eu acredito que essa é uma tendência irreversível que vai crescer cada vez mais, até porque o retorno de investimento do BIM em obras, né, cujo o custo costuma ser ordens de grandeza maior do que as edificações, sem que o investimento no BIM avance proporcionalmente, né, isso obviamente proporciona um retorno de investimento muito favorável, muito rápido, né? E outro tema que cresce também bastante nessa área, ligado com o começo lá do que eu estava falando, é o uso do BIM para o gerenciamento e manutenção de obras de infraestrutura, né? A gente tem visto isso na evolução dos trabalhos do DENIT, por exemplo, né, que foi falado aqui, na preocupação com a manutenção dos pontos e viadutos, nas concessionárias, né, para a manutenção das rodovias, na operação de estações de tratamento de água e esgoto, como a gente viu, né, esses cases da EGE e da Sabesp aqui no Brasil, e também, né, recentemente saiu a publicação do novo Manual de Projetos Aeroportuários da SAC, né, que foi mencionado aqui também, onde a sigla BIM aparece mais de 300 vezes. Então, essa é uma situação que a gente já está vivenciando, e são duas áreas que estão, então, facilities e infraestrutura, que estão crescendo bastante, que a gente precisa prestar atenção. Obrigado. Próximo slide. Obrigada, professor Toledo. Muito interessantes, né? Essa sua apresentação deixa bem claro assim do quanto a gente tem, né, já de potencial de integração com outras tecnologias quando a gente pensa no facilities management, e essa ideia realmente de abrir a cabeça, olhar para as obras de infraestrutura e todo o potencial que existe aí e a percepção de valor, né? Então, assim, realmente a gente precisa dar esse salto, avançar no uso de BIM para ter esses ganhos todos, né, que estão aí previstos. Bom, nós estamos com o tempo super, assim, estourado, praticamente. Eu gostaria de chamar vocês aqui para a tela para a gente só fazer um bate-papo final sobre um item que foi perguntado, né, pela audiência, que eu acho que é
crítico aqui, que é o principal, até por conta até dessa nossa iniciativa, né, de fazer um evento como esse. No fundo, qual é o nosso objetivo? Atualizar os profissionais da área, os agentes da cadeia produtiva, né? E aí, a pergunta que foi feita é em relação a ações, o investimento em capacitação, principalmente de profissionais que estão hoje no nosso mercado, né? Como é que eles se atualizam, como é que eles fazem essa migração para o BIM. Na verdade, eles foram formados numa referência, tem que mudar completamente a cabeça, tem que mudar a forma de pensar, tem que mudar a forma de contratar e precisam se atualizar mesmo e aprender muito, precisam se capacitar. Então, eu queria, assim, que vocês, eu acredito que o Wilton possa centralizar e passar eventualmente a bola para vocês, contar um pouquinho o que está sendo feito em termos de ações de capacitação, principalmente para atualização de profissionais. O que já tem disponível. Eu sei que a BDI mencionou, é uma pena que o Leonardo não está aqui conosco nesse momento. Eles têm lá o Democratizando o BIM, é um curso aberto que está na plataforma BIM-BR, agora eu acho que eles estão aprimorando, vai ter mais conteúdos lá, mas tem guias, né, que foram feitos por entidades, a CEBIC, a ASBEA, tem eventos, né, além desse nosso também, do Sinaenco, da própria ASBEA, da própria CEBIC, mas conta um pouquinho, Wilton, como é que o BIM Fórum, né, está atuando nessa parte de levar conhecimento aí para atualizar os profissionais. Não, obrigado, Laura. Na verdade, é uma petulância, né? Falar aqui no meio do Toledo e da professora Regina, mas vamos falar rapidamente, né? Eu acho que a melhor recomendação é que as pessoas estudem, que as pessoas se dediquem, né? Infelizmente, na formação de engenheiros e arquitetos, nós não temos nem a perspectiva de que isso vá ser corretamente endereçado num curto prazo, né? Então, os profissionais, as empresas vão precisar buscar fora das universidades, né, essa capacitação que será necessária, porque os processos com o uso do BIM, eles evoluem de maneira diferente, eles exigem alguns conhecimentos que, infelizmente, não faz parte de verdade da formação dos nossos técnicos, né? Para mencionar né, o Toledo falou bastante em IFC, em padronização de informação. Nós precisamos padronizar as informações, né? A Regina falou das ISO 19650, então, são as boas práticas reconhecidas pela indústria de como gerar informações, trocar informações, entregar informações de empreendimentos de construção, né? E de uma maneira genérica, não são só edificações, é qualquer tipo de empreendimento, seja novo, seja uma reforma e assim por diante. Então, gente, não tem jeito, né? Vamos precisar usar os conteúdos gratuitos, começa por ali, mas tem que se interessar. Já temos muito conteúdo desenvolvido em português, mas tem que buscar isso, né? Fazer parte da CE 134 da BNT, conhecer o BIM Fórum Brasil, iniciativa como essa, né? Óbvio, nós temos uma preocupação grande, é um dos nossos pilares, a questão da capacitação, né? Existem coisas sendo desenvolvidas, projetos ali, mas o profissional, a empresa, ela precisa buscar, precisa fazer esse esforço ativo, né? Não vejo outra maneira de romper essa barreira, viu, Laura? Talvez Toledo e Regina queiram falar um pouquinho. Por favor, Regina, quer comentar um pouco a sua área aí de formação, né, na universidade, o Toledo também, mas vamos ouvi-la primeiro. Eu acho que as oportunidades de ensino continuado no Brasil são múltiplas, né? Não faltam especializações de 360, 180 horas, não faltam cursos pontuais, e a gente vê os profissionais buscando, né? A gente vê também situações da empresa dando apoio ao profissional que busca, né, pagando esses cursos pelo profissional, fazendo esses treinamentos in-house. O que eu também vejo é que, muitas vezes, esses treinamentos, essas capacitações, são buscadas fora. Eu vejo conheço pessoas que já estão fazendo treinamento na ISO 19.650 fora, por meio do ensino remoto, da capacitação à distância. Então, assim, não faltam oportunidades.
exige esforço, geralmente é um esforço, às vezes, de 2 anos, se for uma especialização, ou são esforços pontuais, de 60 horas, quando faz esses cursos específicos, né? Mas a oportunidade para o ensino continuado não falta no Brasil. Muito bom. Professor Toledo, por favor. Não, eu diria que, sem dúvida nenhuma, tem inúmeras outras oportunidades. Com a questão da pandemia, muitos desses cursos agora são disponibilizados online, então isso abre para o Brasil inteiro, independente de onde você esteja. Mas a grande coisa isso não é só para o BIM, né? É aprender a aprender. A gente tem que, a informação hoje está mais disponível do que nunca. A gente tem que conseguir saber selecionar, começar a aprender os conceitos corretos, e com isso você vai entendendo o que é que você precisa saber, em que pedaço você precisa obter mais informações para o seu trabalho, né, do dia a dia. Quer dizer, cada um tem necessidades distintas, né, dependendo da sua atuação dentro do setor da construção, qual é o seu papel dentro de tudo isso, né? Pensar na 19.650 que a Regina apresentou, ali são dezenas de diferentes profissionais, cada um com um pedacinho ali na história. Então, você tem que saber entender o seu papel dentro de tudo isso, e a informação está realmente amplamente disponível. Claro que um curso ajuda, mas o BIM é um alvo móvel. Se você faz um hoje, no mês que vem já tem um protocolo diferente, alguma coisa nova, um recurso novo no software que você usa, você tem que ir atrás. Então, você tem que realmente se capacitar a aprender por conta própria. Isso é na vida. É isso mesmo, acho que essa é a mensagem, né, que fica aqui, ainda mais se tratando de tecnologia, que a cada dia surge algo novo, né, e novas potencialidades, e numa cadeia produtiva tão complexa como a nossa, né, essa demanda, então, de buscar informações. O que eu acredito, assim, fica aqui, né, a mensagem de que nós trouxemos aqui para o público fontes importantíssimas de informação, né, bastante relevantes. Buscamos trazer o lado das ações de governo, e aqui ações também e conteúdos disponíveis, por exemplo, lá no site da plataforma BIM-BR, né, podem já servir como uma primeira referência. Tem guias BIM que foram desenvolvidos lá, acesso a algumas publicações, e também é importante conhecer, né, o que está acontecendo em termos de legislação no nível federal, estadual, o que está acontecendo em geral, mas principalmente a recomendação é que fiquem atentos aí a todos os conteúdos já disponibilizados pelas principais entidades, né, do nosso setor. A gente já teve investimentos fortes aí, né, de guias, manuais e eventos frequentes, e como disse o professor Toledo, hoje, com essa pandemia, de certa forma, né, facilitou o acesso a muitos seminários e congressos que seriam presenciais, que exigiriam um investimento em inscrição. Hoje estão com acesso gratuito, estão gravados, estão disponíveis para quem não pôde estar também em tempo real participando, que possa depois acessar vídeos, né, e informações. A referência que nós só colocamos é: busquem boas fontes, né? Esse é o espírito. Então, aqui a gente falou também da comissão de norma BNT, é necessário estudar as normas já publicadas, participar, acompanhar o processo de elaboração. É importante aqui consultar, conhecer melhor aí o BIM Fórum Brasil e as entidades que estão ali vinculadas, e todas as que a gente tem trabalhado em conjunto aqui. Então, fica o recado final. A gente lamenta que o Leonardo, da BDI, não pôde estar conosco aqui para o encerramento, ele teve um problema técnico de internet. Esse é o único detalhe aí né, da tecnologia que não nos ajuda às vezes. Então, novamente, agradeço a todo o público que esteve conosco esse prazo todo, né, desde cedo, as partes que conseguiram ver, e principalmente aqui aos nossos palestrantes e parceiros aí na busca, né, da evolução do nosso setor. Muito obrigada a todos, e ficamos à disposição via redes, contatos e tudo que foi divulgado por aqui.
estamos encerrando, então, e vocês fiquem, então, com a segunda parte. À tarde são outros temas de construção industrializada, nós não estaremos coordenando, mas haverá aí um conteúdo também de interesse bastante relevante para o setor. Bom almoço, boa tarde, bom dia a todos.